A filosofia da liberdade, ela é ontologia fenomenológica, mas ela é também aquela que pretende levar essa liberdade como contribuição dessa ideologia, existencialismo, para o ambiente marxista. E essa seria uma variante, repito, que estaria sendo desconsiderada. Qual variante? A escolha individual, a possibilidade de sempre, todo para si, cada homem, cada mulher, dizer não ou dizer sim. Então, nesse sentido, a ética em Sartre ela é situada e ela vai até o limite extremo do indivíduo, embora ela não abandone as grandes questões, a questão, tanto que a liberdade é uma das grandes questões, né, da ética, e a escolha, o projeto. Então, Sartre traz essa responsabilidade para o indivíduo e para o homem, a humanidade. A maneira mais direta de tratar desse assunto é a que eu sempre sugeri. Eu vou utilizar a versão que está nos Pensadores do Existencialismo e Humanismo, onde Sartre diz o seguinte, página 12. Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Pensem as situações de opressão. O homem é responsável por aquilo que é, por consequência, ele acaba sendo responsável pela opressão que ele perpetua. Então, a responsabilidade ela é total e ela não se dirige exclusivamente aos opressores, mas Sartre revela também a participação do oprimido nesse processo. Eu falava antes da violência instituída, que é essa violência, esse processo de dominação já dentro de um sistema. Mas Sartre traz a responsabilidade pelo que é o mundo e pelo que é o homem de maneira absoluta, conforme a gente vai ver nas linhas subsequentes. Embora a gente já tenha visto isso de maneira mais técnica, a respeito do ser e o nada, ou mesmo lá na crítica da razão dialética, quando Sartre mostra que na constituição, na passagem do grupo à sociedade, o que a gente tem é um processo de domesticação, de controle da liberdade, a gente tem aqui a maneira mais direta e mais clara no existencialismo e humanismo. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir total responsabilidade da sua existência. A existência do operário se faz pelo ser operário, que é mantido naquele modo de ser, por aquele para si. Quando se diz lá, eu até usei esse exemplo, que o garçom ele finge ser garçom, o operário também tem uma série de coisas a cumprir para ser operário. E eu acho que a mais fundamental delas é ensinar seu filho a ser operário. Então, nesse sentido, a responsabilidade ela é total e ela se divide entre oprimidos e opressores. É evidente que cabe ao oprimido se libertar. E aí a gente vai falar disso, eu vou falar disso no último vídeo. Por ora, pensemos o aspecto da responsabilidade histórica. O existencialismo pretende, então, trazer o homem ao domínio da sua responsabilidade sobre si mesmo, sobre sua situação e, no limite, por seu mundo. Porque o mundo ele vai ser inteiro responsabilidade de seres para si. Então, o homem vai ser atribuído ao homem, à mulher, ao ser para si, total responsabilidade por sua existência, da sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, meramente por seu ser no mundo, mas que é responsável por todos os homens. Há dois sentidos para a palavra subjetivismo, e é com isso que jogam nossos adversários. Aí tem uma parte que não me interessa imediatamente, por ora é preciso manter a ideia da responsabilidade total. Por quê? Bom, aí eu vou fazer referência a um exemplo que eu mesmo propus no meu livro de pós-doutoramento, que são duas liberdades situadas e a maneira pela qual essas liberdades situadas são responsáveis e, ao mesmo tempo, como que a escolha ética de cada uma dessas existências pode ser, em situação, julgada, sim. E a gente poderia ter como mote desse julgamento, ou dessa possibilidade de avaliar o que é melhor para a liberdade, a própria situação. Então eu passo aos exemplos, eu não vou ao detalhe, mas eu me refiro, por exemplo, a Frei Tito, que era um monge dominicano e foi acusado de ser subversivo, e ele acaba sendo aprisionado e torturado. Né? E ele, no momento de tortura, tenta o suicídio, ele não consegue, ele se recupera, eles devolvem ele, começa todo um processo da igreja, bispos que falam com generais, enfim, tem todo um aparato histórico. Mas, no resumo, esse
considerando aí o cristianismo, né, com os fundamentos cristãos, mas ele acreditava numa espécie de mundo socialista cristão, um tanto tosco em alguns sentidos e em outros, mas uma utopia que justificava que ele colocasse até a sua própria vida, como ele tentou se matar para denunciar o que estava sendo feito no período militar com as pessoas que eram aprisionados políticos. Ele está disposto a dar a sua vida. E aí eu comparo esse caso com um outro caso limite, um outro exemplo limite, que é o do Goebbels, né? Um dos grandes nomes, vamos dizer assim, do nazismo, que acaba matando seus filhos, né? Ele e a esposa fazem lá uma festa de aniversário, envenenam os filhos e depois a esposa se mata, toma veneno e ele se mata em seguida. E o Tito, depois que ele foi liberto, depois que ele teve que sair do Brasil, depois que ele foi acolhido em alguns lugares e acabou na França, ele acaba se enforcando, ele se mata, porque ele nunca superou o fato de ter sido torturado, ele acaba passando o tempo todo vendo o Fleury, que foi a pessoa que o torturou, e enfim, ele tem um problema e acaba se enforcando numa árvore. Então nós temos aí dois casos de suicídio situados. Um situado no modelo marxista, socialista, cristão, bastante utópico, outro na afirmação do arianismo, que é o princípio da raça superior, da raça escolhida, da raça primordial, brancos assim ou assado, que deveriam dominar todo o resto do mundo e o mundo inteiro, todas as demais liberdades, estarem a serviço desse grupo. Toda a riqueza do mundo, o melhor do mundo para eles e o resto para aqueles que pudessem servi-los. Essas duas ideias, esse cristianismo marxista de uma igualdade que quase que antecipa o reino dos céus cristão, quando comparado à utopia, digamos assim, nazista, você tem duas situações e você tem como consequência o suicídio. No caso do Tito, ele se autoimola pela sua causa. É uma escolha livre que completa, locupretada, né, de violência desde o começo, por conta das torturas e depois do seu enforcamento, né, do seu suicídio. Você tem ali um ato final como afirmação daquele cristianismo socialista, ou daquele socialismo cristão que ele acreditava, que pretendia que todas as pessoas vivessem no reino dos céus. É necessário considerar isso. Igualdade, haver cuidados para todos, alimentação, saúde, moradia, enfim, felicidade para todos. E muita compaixão, muita compreensão, muito amor ao próximo, caridade, toda aquela parte. E você tem, de outro lado, uma afirmação unívoca de um grupo de pessoas que exige que todas as outras liberdades se coloquem a seu serviço. Essas duas situações revelam que eu posso sim, mesmo reafirmando a liberdade, fazer um julgamento e apreender em qual dos lados eu posso estar, onde eu devo engajar a minha liberdade, se a favor do eixo dos nazistas ou se contra o nazismo, contra o fascismo, contra o Japão imperialista, enfim. É uma escolha situada que acaba adentrando a vida individual. Agora, tirando os exemplos que eu propus, vamos pegar aqui o caso dos romances Os Caminhos da Liberdade. Você tem ali o mesmo personagem, o Mathieu, e ele passa de uma situação corriqueira, coloquial da existência, que é a sua namorada grávida, e ter ou não ter a criança, fazer ou não fazer o aborto, quer dizer, voltamos ao assunto do aborto, mas essa situação, ela provoca angústia e faz com que ele responda diante da liberdade. Só que o segundo volume, Sursi, você já encontra um Mathieu que foi convocado para a guerra que começa finalmente. Antes você tem a Drôle de Guerre, que é uma guerra estranha, e de repente a guerra de fato começa, e ele tem que se... A mesma coisa acontece com qualquer indivíduo em qualquer situação. Então eu posso usar exemplos históricos como Tito e Goebbels, eu posso usar personagens da literatura do próprio Sartre, a definição da liberdade efetivamente que a gente encontra no Mathieu. No caso do Mathieu, a gente vai ter no terceiro volume, Com a Morte na Alma, quando ele opta por defender a liberdade livremente. Né? Enfim, tem todo um argumento aí, mas importa dizer que não se trata absolutamente de sobrevoo, se trata de uma filosofia que se situa na história, nessa história que é ao mesmo tempo, Sartre não propõe essa distinção. Nós não temos mais os grandes homens que ao fim da tarde escrevem a história e os demais que a fizeram ignorantes. Sartre quer chamar a atenção para esse ato livre situado que é efetivamente a constituição da história.
Se isso aconteceu com Tito, e eu posso citá-lo como um exemplo, significa que outros milhares foram torturados em vários modelos, em várias situações, e todos eles vão de novo representar essa mesma ação da liberdade afirmativa, da liberdade mesma. E a gente vai ter uma série de outros exemplos, como o do Goebbels, que são lamentáveis casos de negação da liberdade, da construção do inumano, que é o tema último se tratando da violência, que eu vou falar no próximo vídeo, constituindo o inumano no mundo. Então você tem no nazismo, na tortura, na violência, na desigualdade, a constituição do inumano que somente o homem poderia fazer. O extermínio dos judeus é um exemplo claro dessa violência situada. Né? Imaginem um indivíduo judeu, pelo simples fato de ser judeu, imaginem Husserl ser perseguido pelo fato de ser judeu. E, de outro lado, a gente tem exemplos históricos, as pessoas do século XX viveram isso, esse limite extremo ao qual se pode chegar ao egoísmo. E, claro, a gente tem, no curso da história, o mundo inteiro lutando contra essa ideia do homem com uma liberdade a qual todas as demais devem servir.